Muito bem, que Deus abençoe a todos vocês e a você, meu irmão, que está aí nos acompanhando aqui. Nós estamos continuando aqui o estudo de Atos dos Apóstolos e, para minha surpresa, hoje a gente tem aqui alguns irmãos aqui no estúdio, né? Para juntos a gente meditar na Palavra de Deus. Eu quero convidar a todos vocês para abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 22 até o 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 22 ao 36. E diz assim o texto sagrado: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, pois tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherá de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Provendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou a esse Jesus e todos nós testemunhamos este fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. E eu quero voltar um pouquinho aqui para a gente explicar para os irmãos como que chegamos aqui. Então, o capítulo 1, Lucas, que era um médico e um cronista, um escritor, ele estava escrevendo para Teófilo, que era um amigo muito influente, para que essas cópias do Novo Testamento, ou essas cópias desses fatos narrados a respeito de Jesus, pudesse chegar a um maior número de pessoas, visto que naquela época era muito difícil escrever livros, era muito complicado. E ele, escrevendo para Teófilo, faz um levantamento, um apanhado de todos os fatos que aconteceram. O livro de Lucas e o livro de Atos é um só. Ele foi dividido para que pudesse falar dos evangelhos e também do livro histórico, que o livro já fala Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, não de Cristo. Os Atos de Cristo é em Lucas, os Atos dos Apóstolos é no livro de Atos. Então, no primeiro capítulo de Atos, ele começa falando sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita, fica 40 dias com seus discípulos e nesse tempo Jesus dá orientações para eles, fala com eles a respeito da descida do Espírito Santo, que eles não deveriam sair de Jerusalém, ficassem ali até que eles fossem revestidos desta manifestação gloriosa que viria dias depois. Jesus é recebido ao céu, eles se reúnem num cenáculo, num lugar onde tinha aproximadamente 120 deles, e nesses 10 dias, entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, eles ficam orando, sempre orando, todos os dias, juntos ali, aguardando a promessa se cumprir.
E nesse tempo eles pegam uma pessoa para ficar no lugar de Judas, porque Judas tinha se matado, Judas se enforcou, deu cabo da sua própria vida, e eles levantam com oração e orientação divina que deveria alguém substituir. Então eles escolhem Matias. Bom, aí chega o capítulo 2, eles começa dizendo que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ali eles estavam assentados, eram 9 horas da manhã, e eles começam a ouvir um barulho como se fosse o som de um vento. Sabe o vento quando vem balançando tudo? Eles começam a ouvir esse barulho, e esse barulho chega até onde eles estavam, e ali eles foram cheios do Espírito Santo. Eles viram sobre a cabeça de cada um deles como que línguas de fogo, literalmente eles viram isso na cabeça de cada um deles, e de repente eles começam a falar em outras línguas. E aí, no meio de tudo isso, houve ali um grande alvoroço, porque o barulho foi muito grande. As pessoas, Jerusalém estava em festa, era o último dia da festa, era o último dia de Pentecostes. O Pentecostes durava 7 dias. No último dia o Espírito Santo vem, aí começa a se admirar, falou: esse povo é galileu, isso vem lá do Nordeste, vem lá do interior da Galileia. Como é que esses caras estão falando na nossa língua aqui? 16 nações diferentes estavam ali, e todas elas ouviram eles falar das grandezas de Deus na língua que eles nasceram. Falou: mas como é que esse povo sabe essa língua? Não são todos eles ali da Galileia? Não estudaram? Como é que eles sabem? Bom, Pedro se levanta no meio de tudo isso e diz assim: varões israelitas. Aí Pedro faz o seu discurso. Primeiro ele traz uma explicação sobre tudo aquilo. Primeiro, não é bebida, porque são 9 horas da manhã, a gente não está bêbado. Segunda coisa, essa chegada do Espírito Santo é evidência de que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, porque ele nos prometeu que se ele não fosse, o Consolador não viria. Então, se o Consolador está aqui, é porque ele subiu e foi glorificado lá. E ele fecha o sermão convocando o povo ao arrependimento. Então Pedro, nessa parte que eu li aqui, que vai do verso 22 ao 36, ele fala diretamente aos israelitas. Ele fala claramente: olha, vocês mataram Jesus. Foi vocês que crucificaram Jesus. Vocês usaram homens maus para matar Jesus, mas a culpa recai sobre vocês. Esse homem que vocês mataram, ele foi aprovado por Deus, ele foi autenticado, avalizado por Deus, porque Deus fez esses milagres que vocês mesmos viram aqui, simplesmente para confirmar que ele era o Cristo. Os milagres de Jesus que Deus fez através de Jesus foi para confirmar que ele era o Cristo. Então, não era o que vocês pensavam. Vocês chamaram ele de bebedor de vinho, de endemoniado, vocês chamaram ele de comilão. E não é nada do que vocês falaram. Ele era um varão aprovado por Deus. Mas apesar disso, os judeus ignoraram todos os sinais e mataram Jesus de forma cruel. E ele diz claramente: olha, esse homem que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Isso que vocês estão vendo aqui é a prova de que ele ressuscitou. E ele está sentado à direita de Deus em glória. E ele usa aqui o profeta Joel para embasar a mensagem dele, e usa o Davi no livro de Salmos, né, dizendo: olha, isso aqui que aconteceu já estava pré-escrito, já estava pré-determinado. Ou seja, ele já mencionava que Jesus não ficaria na sepultura. E ele fecha o sermão no versículo 36 dizendo: portanto, que todo Israel fique certo de que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O cabo é corajoso para falar isso, né? Tem que ter coragem. Bom, vamos para algumas aplicações aqui no texto, que eu não gosto muito de contar história, meu negócio mais é trazer aplicação. Primeira coisa que eu quero que fique aqui no nosso coração é que todo milagre que vem de Deus, ele deve vir de Deus, a fim de confirmar a obra de Cristo. Versículo 22, eu vou ler. A mensagem é expositiva, está tudo aqui no texto. Versículo 22 diz assim: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de sinais, milagres e maravilhas. Ele usa aqui sinais, milagres e maravilhas. O propósito dos milagres de Jesus era para confirmar que ele vinha de Deus. Isso é uma verdade tão grande que o próprio Nicodemos, em João capítulo 3, ele diz o seguinte: eu sei que ninguém faz esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele.
Então, os milagres não são para envaidecer pregador, os milagres de Jesus não são para gerar jactância no coração de ninguém, os milagres de Jesus são para confirmar a obra de Cristo. Não é para que você possa enriquecer o seu currículo como pregador, como cantor. Ai, Deus fez um milagre através... Deus pode ter usado a sua vida, meu irmão, mas o milagre vem do céu, o milagre é de Deus e não é para envaidecer você. É para confirmar a obra de Cristo na face da terra. Muitos milagres, muitas vezes a salvação de uma família começa por um milagre. Deus salva muitas vezes famílias através de um milagre. Cura alguém da família que estava à beira da morte, através daquela cura, muitos outros vêm. Só que Deus nem sempre vai curando a família toda. Nem sempre Ele realiza milagres para causar salvação. Ele pode fazer? Pode, porque Ele é livre. E aquele milagre, às vezes, salvou através daquele milagre, a família inteira veio, mas ela não pode ficar amarrada no milagre. Porque se o milagre não acontecer, a família ainda precisa continuar crendo que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, milagres não são para envaidecer pregador, nem para causar jactância no coração de ninguém, sabe? Às vezes começa com milagre, mas não é para ser motivo maior da salvação na vida de ninguém. Os milagres são coisas de pura misericórdia de Deus. Então, se a gente for usar sempre o milagre como um meio para que Jesus possa salvar, então vira uma barganha, né? Vira uma troca. E o evangelho não é troca. A gente precisa reconhecer que somos pecadores e precisamos de Jesus. Se ele realizar um milagre, louvado seja o Senhor. Se ele não realizar, não está devendo nada para nós. Segunda coisa que o texto nos fala aqui, está no versículo 23. E eu queria dar um alerta aqui para vocês. Tenham muito cuidado, porque para Deus, intenções e ações são a mesma coisa. Quer ver? Veja o versículo 23. Eu vou ler de novo o versículo, eu li o 22, agora o verso 23. Diz assim: este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda dos perversos, o mataram pregando-a numa cruz. Vocês não colocaram a mão lá, vocês não deram chicotadas nele lá. Vocês não pregaram os pregos na mão dele, mas vocês usaram eles para matar. Então vocês são os mesmos assassinos. Ou seja, para Deus, intenções e ações são a mesma coisa. Aprenda isso. E é por isso que lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, Jesus disse assim: olha, você pode nunca ter tido a ousadia de esfaquear alguém, mas se você em seu coração se encolerizar e desejar o mal contra aquela pessoa, você já se tornou um assassino. E João fala na sua terceira epístola, ele diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ou seja, intenção para Deus e ação é a mesma coisa. E é por isso que ele fala assim: olha, você pode nunca ter ido para a cama com a mulher do vizinho, mas se você em seu coração desejou, você já cometeu adultério. Ou seja, intenção e ação para Deus é a mesma coisa. Os judeus não sujaram as mãos com sangue e nem tiraram Jesus da cruz. Eles estavam apressados porque eles precisavam tirar Jesus da cruz antes das 6 horas, porque eles tinham o sábado para adorar a Deus no sábado. Os caras estavam assassinando um inocente, mas estavam apressados para que chegasse o sábado para adorar a Deus. Olha só, intenção e ação para Deus é a mesma coisa. E Pedro afirma na cara dele: vocês mataram a Jesus por meio de homens maus, mesmo sabendo que quem executou todo o trabalho foram os romanos. Mas eles mataram a Jesus. Então tem muita gente que não tem coragem de fazer, mas faz através de homens maus. Quantas reputações assassinadas, quantas reputações assassinadas por meio de homens maus. Quantas coisas não se faz por meio de homens maus. E muitas vezes você não tem coragem de colocar a sua mãozinha, mas você tem coragem de ir por trás e instigar alguém para fazer, para falar, para disseminar uma palavra aqui, outra ali. E às vezes fica na frente pagando de pessoa boa, pagando de gente honesta, mas por trás você é tão culpado quanto quem executou. Para Deus, intenção e ação sempre é a mesma coisa. E sempre haverá homens maus, dispostos a colocar um plano em prática de qualquer pessoa. Estevão estava ali, a Bíblia diz que eles não conseguiam ganhar de Estevão no argumento,
porque Estevão tinha um conhecimento extraordinário e o Espírito estava sobre ele. E o cara pregava e pregava. E era um diácono. O que o cara fazia? Ele era um pregador? Ele era um conferencista? Não, o cara entregava a cesta básica para as viúvas. E o cara tinha um conhecimento extraordinário. E os caras não conseguiram ganhar dele no argumento. Eles pegam e subornam pessoas para inventar mentiras, dizendo que ele tinha profanado o sábado, o templo, não sei o que, não sei o que lá. Sempre haverá Esaús, que vende a primogenitura por qualquer prato de comida. Sempre haverá os outros que estão dispostos a assassinar a reputação. Tenha muito cuidado com isso. Davi trama a morte de Urias do mesmo jeito. Davi, quando viu aquela beldade lá perto do palácio, se banhando, ele falou: traz aquela menina que eu preciso conversar com ela aqui, né? E aí ela vem para o palácio, ele pega a mulher do amigo, né? Tem contato físico com ela, depois traz o amigo para forjar, né, que tinha sido, ela, depois que diz que está grávida, ele diz assim: traz o Urias para cá, deixa ele dormir com ela, ele não sabe contar direito, quem sabe 8 meses, 9 meses, não vai fazer diferença, manda ele dormir com ela. E o Urias falou: não, meu senhor, eu vou dormir com a minha mulher, os meus amigos estão lá na guerra, na batalha, eu estou dormindo com a minha mulher, eu me recuso. Ele falou: meu Deus, o que eu faço com esse homem? Embebeda ele e manda ele para casa, e dá vinho para Urias, e vinho para Urias, e Urias bebe, os caras: vai para casa, vai ter uma noite maravilhosa com tua mulher. O cara dorme na porta do palácio. Quando levanta de manhã, falou: ó, Urias dormiu em casa? Não, tá na porta do palácio. O rei falou: meu Deus do céu, o que eu faço com esse homem? Aí diz, aí pega um bilhetinho pela mão do próprio Urias, coitado. Imagine a maquinação. Davi, estou falando de qualquer borra-bota não, estou falando de Davi. Estou falando de um cara extraordinário. Honra esse homem, põe na frente da batalha. Joabe olha para o bilhete, olha para Urias, falou: o rei quer te honrar mesmo. Vai para frente da batalha. Não deu outro, o cara morreu. Quem está na frente da batalha morre mais rápido. E quando chegou a notícia de que Urias morreu, Davi disse: glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu não coloquei a mão, mas eu dei um jeitinho aqui para ele matar. Para Deus foi a mesma coisa, intenção e ação é a mesma coisa. Deus chega para ele depois de muito tempo, não foi? Davi ficou anestesiado, achando que estava tudo bem. Até que Natan chegou lá e confrontou ele, falou: Davi, esse homem é você, meu amigo. Mas eu só vim aqui, olha o tamanho da misericórdia de Deus, eu só vim aqui porque Deus já transpassou o teu pecado. Deus já perdoou. O tamanho dessa misericórdia, o tamanho desse amor, né? Então tenha cuidado, intenções e ações para Deus são a mesma coisa. Não deixe que o seu coração maquine mal contra ninguém, porque maquinou mal, ali pode gerar uma semente maligna e vai para as vias de fato. Terceira coisa, por trás das decisões humanas, tem sempre a soberania divina. Eu vou ler o versículo 23 de novo, está aqui. Versículo 23. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de vocês. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Esse Jesus que vocês mataram, ele foi entregue, vocês entregaram aos romanos, os romanos mataram, mas isso já estava predeterminado por Deus. Porque por trás das decisões dos homens, tem sempre uma ação divina. E Deus trabalha por trás de todas as coisas. Então nem se preocupe se a sua vida está lá em cima ou está lá embaixo, porque por trás de todas as ações, Deus tem sempre uma coisa boa para realizar. Os homens acharam que estavam fazendo e acontecendo, né? Os romanos, os judeus, estamos eliminando esse embusteiro da nossa vida. Os romanos estavam apenas cumprindo as ordens. É para crucificar, vamos crucificar. E achando que estavam, Pilatos diz assim: então vou lavar minhas mãos, vocês façam com ele o que quiserem. Até tentou, de algumas formas, tentar salvar o homem, mas não conseguiu. Entende? Preferiram Barrabás do que Jesus. Mas isso, na verdade, era apenas uma contribuição para o plano divino de Deus ser executado. O plano divino sempre é executado. E Jó disse: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Os planos de Deus nunca são frustrados. Os irmãos de José também acharam que estavam por cima de tudo, né?
Ah, nós estamos comandando tudo agora. Vamos prender ele na cisterna, vamos fazer e acontecer. Vamos melar a roupa do Josézinho aqui no sangue do bode. Nós mostra para o papai, ele vai achar que uma fera devorou. E foi isso que aconteceu. Até então estava tudo bem. Até um dia que a fome bateu e eles desceram para o Egito. Perceberam que tudo aquilo que eles fizeram era uma contribuição para o plano que Deus tinha na vida de José. Então, por trás das decisões humanas tem uma soberania divina. Sabia disso? Amã também pensou a mesma coisa. Quando ele fez uma forca para Mardoqueu, falou, todo mundo se prostra diante de mim, todo mundo se curva quando eu passo, esse homem não se curva? O que está acontecendo? Por que você não se curva? Meu amigo, eu só me curvo diante de Deus. É só para Deus que eu me curvo e para mais ninguém. E aí ele ficava com raiva, porque a madame se curvava, o capitão se curvava, e a mãe passava e Mardoqueu, um simples porteiro, não se curvava diante dele. E falou, vamos fazer uma forca para esse infeliz e ele vai ver. Quem é que foi para a forca, meu irmão? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo, porque no último minuto, nos 45 do segundo tempo, Deus muda a história. E por trás de todas as decisões humanas, tem uma soberania divina trabalhando. Saiba disso, em nome de Jesus. Nabucodonosor também pensou que era aquele que mandava em tudo. Ele só estava sendo usado por Deus para disciplinar o seu povo e curar aquele povo da idolatria. Isso é maravilhoso. Agora, no versículo 23, e eu já vou para o quarto tópico, eu disse o quê? Que por trás das decisões humanas existe a soberania divina. Mas existe uma linha muito tênue aqui. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Aí é que a gente precisa entender. Porque não é que Deus deixou o plano da salvação por conta dos homens. Não, existe um plano de Deus. E cada detalhe tem ali a confirmação de Deus. De forma que todas as pessoas são responsáveis. Judeus, romanos, Pilatos, sacerdotes, os religiosos. Todos eles foram responsáveis. Não é porque Deus é soberano e arquitetou o plano para que Jesus morresse, que ele deixou a coisa ao léu e na mão deles. Não. Cada um deles, apesar de ter sido o plano de Deus, são e foram responsabilizados por cada coisa. Significa, irmão, que no final, o plano de Deus sempre se realiza. Mas nenhum dos seus planos podem ser frustrados, ao mesmo tempo que você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável pelas suas escolhas. Você será julgado por todas as suas decisões e suas ações. Não se engane. Ah, Deus predeterminou um plano, então ele usou eu como massa de manobra. Não, senhor. Você pode tomar uma decisão para sim ou para não. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana no processo da vida. Você precisa entender isso de fato. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Aqui está muito claro essas duas coisas. Agora, você pode perguntar para mim, pastor, como é que eu posso explicar um Deus que é soberano, sabe todas as coisas, que executa todos os seus planos, nenhum deles pode ser frustrado. E é mesmo assim, e ainda assim, não eximir cada ser humano da sua responsabilidade em todas as suas decisões. E eu posso te dar uma resposta agora. Eu não sei. Como é que ele consegue fazer isso, soberania e responsabilidade humana, sem ferir o livre-arbítrio e sem ele julgar a pessoa de forma leviana e fazer um juízo justo, de um lado a soberania e de outro a responsabilidade humana? Você sabe explicar isso? Eu não sei. E durma com esse barulho porque eu não sei. Mas eu sei que existe isso, tá? Porque a Bíblia diz que haverá o trono branco, haverá julgamentos. Ora, se eu serei julgado pelas minhas ações, então ele não está me eximindo da minha responsabilidade. Eu não posso julgar uma pessoa se ela não tem consciência daquilo que ela fez. Quinta coisa. Aliás, a mensagem do Evangelho, ela não pode fugir do seu principal fundamento, que é as Escrituras. A mensagem, ela precisa ser cristocêntrica. Se você pegar o que eu li do versículo 25 até o 35, são 10 versículos que Pedro usa nesse sermão para embasar aquilo que ele estava falando. Ele falou, gente, o que está acontecendo aqui?
Davi falou, Joel falou, então ele usa as escrituras para embasar aquilo que ele estava falando. Existem muitas mensagens pregadas hoje que são fabricadas para massagear ego de gente safada, desculpa a expressão. Existem muitas mensagens hoje que são feitas com um objetivo particular. Existem até pastores que pregam à noite os problemas que ele enfrentou durante o dia. Então ele elabora a mensagem para a noite para jogar indireta no povo daquilo que ele sofreu durante o dia. Não é mais uma mensagem que o Espírito Santo dá. É uma mensagem que se faz para desabafar às vezes e às vezes até para massagear o ego das pessoas. E mais uma vez Pedro aqui cita a passagem das Escrituras para validar a pregação dele, referente à ressurreição de Jesus. E qual é o texto que ele usa? Salmo de número 16, o verso 8 ao verso 11. Ele está aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês. Salmo de número 16, do verso 8 ao verso 11. Diz assim, ó. Tenho posto o Senhor sempre antes de mim, porque Ele está à minha mão direita e não serei abalado. Portanto, meu coração está alegre e a minha glória se regozija. Minha carne também descansará na esperança, porque Tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o Teu santo veja a corrupção. O que ele está dizendo aqui, gente? Davi, o profeta, ele chama Davi aqui de profeta, ele via o Messias vivo. Ele disse, o Senhor está sempre diante de mim. Davi via o Messias vivo. Depois ele fala que ele vai morrer, mas para ele tem esperança de ressurreição. Olha que coisa, olha como é que Davi fala um negócio desse 1000 anos antes de Cristo aproximadamente. Falou, eu sempre via o Cristo vivo, o Messias vivo. Depois ele fala que morreria, mas a alma dele ainda repousa em esperança, porque ele haveria de ressuscitar. E aí ele fala no mesmo versículo que Deus não permitirá que o seu santo, ou seja, que o Messias, que o Cristo, não sofresse decomposição. O corpo não seria decomposto na terra. Então Pedro explica aqui que Davi morreu, o seu corpo ainda estava no túmulo, mas Jesus, ungido de Deus, Deus o ressuscitou. Se você pega o versículo mais na frente, ele vai dizer, olha, Davi morreu e o seu corpo ainda está aqui em nosso meio, por aqui. Mas Jesus não, Deus o ressuscitou de entre os mortos. Então, a mensagem ela precisa manter a sua fidelidade nas Escrituras. O que trouxe peso para a mensagem de Pedro aqui? Ele citar as Escrituras, porque ele falasse só da cabeça dele, quem ia acreditar? Isso é a cabeça de um galileu está falando, mas ele cita as Escrituras. Então não invente coisas, viu meu irmão? Você que está aí me ouvindo, não invente coisas. Não distorça o texto bíblico, em nome de Jesus. Não distorça. Você quer pregar ou mandar em direta para a igreja? Não faça isso. Pregue a palavra de Deus. Pregue uma mensagem expositiva, você erra menos. Diga apenas o que o texto diz, não invente coisa. Pregue e exponha o texto. Diga apenas o que o texto diz, pelo amor de Deus. Porque tem gente lá fora que pode se ferir com isso. E você pode ferir a si mesmo e ferir pessoas, porque isso aqui é uma espada. Então pregue apenas o que o texto diz. Pare de inventar história, em nome de Jesus. Sexta coisa, já estamos caminhando para o final. O Espírito Santo é o presente de Deus para nós. E esse presente chegou na descida do Pentecostes, a inauguração. E ele fala aqui, irmãos, que o Espírito não exalta a si mesmo. O Espírito Santo não veio para exaltar a si mesmo. É tanto que o Espírito Santo, as obras que ele faz, não exalta ele, exalta a Jesus. E Jesus disse lá em João 17, orando, que quando ele viesse, ele testificaria dele. Olha que coisa interessante. Se o próprio Espírito exalta Jesus, por que tem alguns que querem exaltar a si mesmo? Se o próprio Espírito Santo, as obras que ele faz é para exaltar a Cristo, onde é que eu me encaixo querendo me exaltar? Entende isso? O Espírito Santo, ele não exalta a si mesmo, mas ele exalta Jesus. Ele é o farol. Existe uma explicação, não sei se é do John Stott ou de algum outro escritor que eu li, que a cruz, o Espírito Santo é como um farol. Você se depara com a cruz, você olha para a cruz e o Espírito Santo está atrás de você e clareia a cruz. É como um farol jogando aquele facho de luz na cruz. Quando você olha para a cruz, você enxerga ali o tamanho do seu pecado, o tamanho da maldade como você fez com Jesus. E ali é gerado o arrependimento.
e é gerado a salvação através daquilo. O Espírito Santo exalta a cruz, ele exalta a Jesus Cristo. Então, ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, ele é o que converte, ele é o que convence, ele é o que muda, ele é o que ora por nós, ele é o que intercede, ele é o que enxuga as lágrimas, ele é aquele que transforma gemido em palavras, é o presente que Deus enviou para nós. Ele é o presente, ele transforma gemido em palavras, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E toda vez que você precisar, você clama, que ele vai sempre estar ao lado da gente. 7º ponto. O discípulo de Jesus não tem dificuldade de se assumir como discípulo. Versículo 32, olha aí. Olha o que ele diz aí, Pedro, no versículo 32. Vamos lá. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Você acha que esse cara aqui está com medo de se assumir? Se assumir cristão naquela época era assinar a sentença de morte, meu amigo. Era perseguição dia e noite, era cacete, era ter a vida cesseada para sempre. Não é como hoje, que você diz, eu sou de Jesus, eu sou cristão, agora estou indo numa igreja, você pode escolher a igreja que você quer, as pessoas até te aplaudem, mas naquela época você não podia comprar, você não podia vender, você não podia sair na rua, você tinha que adorar escondido, você tinha que ter a perseguição em cima, primeiro dos judeus. Que quem primeiro perseguiu a igreja foi os próprios judeus. Eles perseguiram, mataram Jesus. Jesus ressuscita, deixa 120 loucos, cheio do Espírito Santo, começam a falar, e aí o povo cai em cima deles para abafar aquilo, e começa a perseguição, e começa a pancada, e prende um, e prende outro, e dá cacete num, e dá cacete no outro, e mata um na espada, e mata o outro para cá, e apedreja o outro ali. Dizer assim, olha, nós somos testemunhos. O discípulo nunca tem problema em se assumir. Quem é de Jesus não tem problema em se assumir. O Espírito Santo desce, enche aqueles homens, os capacita para a missão, e a primeira coisa que eles fazem é assumir-se discípulos e seguidores de Jesus. É uma das coisas principais na nossa vida, a gente se assumir como discípulo. Tem muita gente que é apóstolo, outro é bispo, outro é pastor, outro é isso, outro é aquilo, mas Jesus, a igreja que precisa mesmo hoje é de discípulo. É de discípulo que faça discípulo, é de gente que estenda a mão, é de gente que vai, que olhe, que ajude, que conserte, que abençoe. Dentro das tuas possibilidades, é isso que o discípulo faz. É assumir-se discípulo. Sabe o que significa isso? Eu estou pronto para tudo. Para a morte, para o apredejamento, para tudo. Se você assumir-se cristão, seguidor de Jesus, é isso que te espera. É isso que te espera. E sabe por que eles se assumiram? Porque eles reconheceram de fato que Jesus era Deus. Porque ninguém se assume e abraça a morte como eles abraçaram, e abraça a perseguição. Assumir-se cristão naquela época era abraçar a perseguição para o resto da vida. E ninguém abraça uma perseguição e a morte para o resto da vida se não tiver convicção de uma coisa. O que falta hoje para o discípulo? Convicção. A gente não tem convicção. A nossa convicção é bem pequenininha. Quando vem a pancada, eu penso em voltar. Eu vou sair desse negócio. Esse negócio não dá certo para mim. Não, meu irmão. Assumir-se discípulo é abraçar o sofrimento. Paulo fala para Timóteo, falou, garoto, vem cá. Sofre comigo as aflições desse tempo presente. É isso que espera você. A pancada vai cantar. Então vamos juntos comigo. Abraça essa vida. Então, irmãos, por que eles se assumiram? Porque eles reconheceram de fato que Jesus era Deus e estavam dispostos a irem até as últimas consequências por Jesus. E sabe por que eles estavam dispostos a ir às últimas consequências de Jesus? Porque eles viram que Jesus foi até as últimas consequências por eles. Eles viram Jesus ser esbofeteado, cuspido. Sabe na sala de madrugada que Jesus foi interrogado por Anás e Caifás? A Bíblia diz que todos bateram nele. E a Bíblia diz que todos cuspiram nele. Você sabe o que é 100 pessoas cuspir na sua cara num dia só? Eles viram tudo isso. Eles viram Jesus ser cuspido, surrado, esbofeteado, levar a cruz, ser crucificado, morrer. Eles viram tudo isso. E eles perceberam que aquilo era por amor. Que eu acho que convicção que gerou no coração daqueles homens. Falou, não, nós não podemos jamais recuar de forma nenhuma. É tanto que quando prenderam eles, Pedro e João, que falou, rapaz, com que autoridade vocês estão falando isso? Ele aqui mais para frente, nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, nós vamos chegar nesse texto. E Pedro diz assim, meu amigo,
Foi vocês mesmos que crucificaram. Ele fala a mesma coisa. Esse Jesus que vocês crucificaram, é em nome dele que nós estamos falando. E aí ele falou assim, olha, nós vamos... Aí açoitaram, né? E aí disseram assim, agora vocês saem e não falem disso para ninguém. E Pedro falou assim, agora julguem vocês mesmos. Nós vamos agradar a Deus ou a vocês? Nós vamos obedecer a quem? A Deus ou a vocês? Vocês acham que nós vamos obedecer a quem? E os caras saíram, chegaram lá na porta da mãe de Marcos, chamada Maria, bateram na porta. Aí a menina saiu lá para ver, né? Era Rod, né, o nome da menina. Falou, quem tá aí? Falei, é Pedro. Que conversa, menina? Pedro não tá aí, coisa nenhuma. É Pedro tá lá. Pedro tá ali. Falei, tá não. Aí abriram a porta, era Pedro. A igreja tá orando para Pedro sair. Pedro sai, chega lá e não acredita, né? Pedro chega lá e aí... Você quer o que ele fez? Feliz da vida, todo açoitado. Gente, vamos orar aqui. Nós fomos açoitados, eles bateram em nós. Discípulo, o caminho do discípulo. Quando a gente entende que ser discípulo é assumir toda a responsabilidade, a gente não tem dificuldade de se assumir discípulo em lugar nenhum. E sabe por que as pessoas têm dificuldade de se assumirem hoje? Porque não conhecem a Jesus. Apenas ouvem falar, apenas sentem o cheirinho de Jesus, apenas vão no culto, se emocionam. Às vezes a música é boa, emociona, chora, depois volta para a mesma vida safada. Mas por quê? Porque não conhecem a Jesus. Vamos fechar? Vamos terminar? O último tópico, o 8º tópico. Deus ressuscitou a Jesus e o fez Senhor e Cristo. É o verso 36. Eu gosto de ler, que é para não ficar dúvida, que eu não estou falando de mim mesmo. Mas olha só o que ele diz aqui. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha a ousadia desse cara. Jesus continua vivo, meus irmãos, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E Ele, através do Espírito Santo, nos convence todos os dias que nós precisamos nos converter a Ele todos os dias. Deus o fez Senhor e Cristo. Isso aqui daria outra mensagem, mas isso é para outro dia, né? Os discípulos e toda a igreja primitiva morreram porque pregaram que Jesus Cristo é o Senhor. Naquela época o Senhor era César. O Senhor eram as autoridades. Se você não dissesse que César era o Senhor, você estaria assinando a sua sentença de morte. E os caras saíram dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Entende? Falou, esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou e fez dele Senhor e Cristo. Senhor e Cristo, Ele é o Senhor e Cristo da nossa vida, da sua família, dos seus negócios, do seu emprego, da sua trajetória, do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Ele é o Senhor e Cristo. Ele continua vivo e nos convencendo de que nós precisamos nos converter a Ele. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? E Deus abençoe vocês. Foi uma experiência maravilhosa a gente poder de alguma forma falar do Evangelho de Jesus Cristo e transmitir aqui para os irmãos a continuação desse estudo. Aguarde, nós teremos aí então a continuação do capítulo 2 na próxima semana. Que Deus abençoe, a gente se vê.